A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo. Tudo bem, povo de Deus? Vamos falar um pouquinho mais da palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, aprender um pouquinho mais, né? Desfrutar dessa maravilha que nós temos, que é a palavra de Deus, nos dando direção, nos dando vida, principalmente nos dando vida, que possamos viver essa vida, não somente aqui nessa terra, mas na eternidade, na Nova Jerusalém, junto do nosso Pai eterno. Isso é importante. E hoje eu trago um tema que diz o seguinte: quando Deus fecha uma porta, você acredita que Deus possa estar realmente fechando uma porta para a gente? E se Ele fecha essa porta, você glorifica ou você fica chateado ou reclama sobre isso? Vamos entender um pouco mais sobre isso, qual deve ser a nossa atitude, como devemos ser, se realmente Deus fecha alguma porta para nós. Nós somos um pouco orgulhosos, queremos tudo do nosso jeito, e às vezes não é assim que Deus quer para nós. Eu sempre digo, não importa o que venha de Deus, bom ou ruim aos nossos olhos é o melhor para nós. Bom ou ruim aos nossos olhos é melhor para nós. Então, vamos entender, quando Deus fecha uma porta, qual deve ser a nossa atitude, o que devemos fazer. Já te adianto, devemos sempre glorificar a Deus em tudo, em tudo. Como é bom ouvir, as portas estão abertas para você. Muito bom ouvir isso, né? Isso nos alegra, nos dá um prazer saber que a porta foi aberta para nós, não é mesmo? Todos nós gostamos de portas abertas, já as portas fechadas nos deixam preocupados, com medo e muitas vezes até revoltados. Revoltados porque a porta está fechada. A prova disso é que em nossas orações nós sempre pedimos a Deus para abrir as portas e nunca fechá-las, não é mesmo? A gente quer sempre esse lado, portas abertas. As coisas boas, quando se fala em portas abertas, são as coisas boas para nós, mas nem sempre assim. Muitos acreditam que Deus não fecha a porta, ele só abre. Não é bem assim. Vamos entender que Deus fecha, não vamos achar na própria escritura dele falando sobre isso. Eles pensam que o diabo é o único culpado e responsável por todas as portas que se fecham em nossas vidas. Mas a palavra de Deus mostra que Deus também fecha as portas à nossa frente. Ele tem um propósito em cima de tudo isso. Então, como eu falei, vamos glorificar a Deus também nessa hora, porque Ele tem o propósito, Ele sabe o nosso amanhã, sabe o nosso caminhar. Ele faz isso porque nos ama e quer nos proteger. Não sabemos de que, mas Ele quer nos proteger também. E o amor dele é indiscutível, né? Quando as coisas dão erradas conosco, é hora de avaliarmos os nossos caminhos e nos voltarmos para Deus. Nós temos que fazer essa avaliação. Não devemos abandonar a nossa fé, pois Deus certamente tem um propósito em todas as coisas. Tem um propósito em todas as coisas. Creia sempre nisso. Tudo é conforme a vontade de Deus, porque Ele só quer o melhor para nós. Apesar de nesse mundo nós passarmos por aflições, como diz a palavra dele, mas Ele quer o melhor para nós. O melhor para nós não é aqui nessa terra, é a nova Jerusalém, onde vamos morar com Ele. Ao lermos os testemunhos de homens, mulheres sendo usadas por Deus, logo pensamos que tudo na vida delas foi fácil e que não tiveram que enfrentar nenhum obstáculo pela frente. É o que nós pensamos. Às vezes, não, isso foi bom, não teve dificuldade nenhuma, mas às vezes passa por muita dificuldade, muita dificuldade. E às vezes a gente não vê esse outro lado, né? Mas nós nos enganamos, pois todos passam por grandes provações. E só depois as portas se abrem e Deus opera os milagres. Então, temos que passar também por todo esses, vamos falar assim, esse sofrimento, para que depois Deus possa abrir. Mas
Ele é amoroso, o amor dele é incomparável. Tenha sempre isso em mente. Veja um exemplo do apóstolo Paulo, que ele estava indo pregar o evangelho, mas Deus fechou as portas para ele. Então, como eu falei, a gente vai ver isso na Escritura Sagrada, né? Aqui mostra realmente Paulo, né? Deus fechou a porta, não deixou ele ir conforme o que ele tinha planejado, porque Deus tinha outros planos, tinha outro propósito. Então vamos ler aqui o que está em Atos 16, do 6 ao 10, que diz o seguinte: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mícia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Mas o Espírito de Jesus impediu. Então Deus está impedindo. Então, contornaram a Mícia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Então, aqui você vê nessa passagem de Atos 16, que Paulo foi impedido, porque tinha traçado para fazer. Então, isso é uma porta que foi fechada para Paulo, mas ela estava aberta para outro lado. Então, nós temos que ver os dois lados das coisas. Ela foi fechada, porque o propósito de Deus era ele ir para outro local. Então, Deus fecha a porta, sim. Tem sempre esse mão. Mas não é por maldade, é pelo amor, é pelo propósito que ele tem, pelo talvez o nosso chamado. Você já tentou bater em portas só para ver se elas iriam se abrir? Às vezes você bate só para ver se a pessoa vai te atender, vamos dizer assim. Assim aconteceu com Paulo. Ele já tinha feito um trabalho de evangelismo maravilhoso na Ásia, como lemos em Atos 16. O versículo 5 que diz: assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Com isso, ele tinha certeza de que Deus queria que ele levasse essa obra adiante. Mas, para sua surpresa, ele encontrou a porta fechada, não pelas pessoas ou pelo diabo, mas pelo Espírito de Deus. Isso mesmo, pelo Espírito de Deus, que está no versículo 6, né? Tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Em seguida, tentaram ir para Bitínia. Outra vez, foi impedido de ir até lá. Mas não, o Espírito Santo não deixou ir novamente. Ele fez um novo plano do que ele queria, mas o Espírito Santo também ainda não deixou. O propósito não era esse. A porta estava fechada para esses caminhos que ele já tinha traçado. Com isso, ele e seus companheiros foram para Troade, e lá Deus revelou o seu plano. Ele não queria que Paulo ficasse na Ásia por mais tempo, mas sim na Macedônia. Era o momento da Europa ouvir a palavra de Deus. Então, a porta foi fechada não para impedir a palavra ir, mas Deus tinha um propósito em tal local essa palavra ser pregada. Está em Lucas 11, 9 e 10. Peçam, ele lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta, pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. Aquele que bate, a porta será aberta. Então, tenha isso em mente. Pode ser que você tenha batido em muitas portas, elas continuam fechadas, mas o Senhor te diz: continue batendo, continue pedindo,
pois eu abrirei as melhores portas para você. Eu abrirei as melhores portas para você. O apóstolo Paulo não ficou acomodado em Jerusalém esperando uma visão, mas ele estava perseverando, batendo em outras portas, até que Deus revelou seu plano através de uma visão em uma cidade mais perto do lugar onde Deus queria que ele fosse. Da mesma forma, Deus sempre trabalha pensando em dar o melhor, dar o melhor para nós. Deus é Pai e Ele tem prazer em atender seus filhos, entender seus filhos. Porém, Ele é quem sabe quais portas devem ser abertas ou não em nossas vidas. Nosso trabalho é pedir, confiar em sua sabedoria, soberania, crendo que Ele está fazendo tudo cooperar para o nosso bem. Então, essa é uma mensagem que eu trago para você quando você encontrar uma porta fechada. Busque a Deus, procure saber se realmente esse é o melhor caminho que você tinha que traçar. Como eu mostrei na Escritura, para Paulo, ele fechou a porta. Então, ele fechará para nós também, porque ele tem um propósito melhor para a nossa vida. Creia sempre nisso. Entregue sua vida cada vez mais, e dependa dele na sua direção. Quando tiver que fazer uma caminhada, buscar alguma coisa, um novo projeto, busque a Deus para que essa porta seja aberta conforme a vontade dele, dentro do tempo dele. Deixo você um forte abraço no seu coração, que essa reflexão possa realmente te ajudar na sua caminhada. E agradecer a Deus se você achar uma porta fechada, porque tudo depende dele, tudo está na mão dele. Nós só temos que glorificar por tudo isso.